No episódio de ontem, mostramos aqui no Balanço Geral que a nova política federal de tratamento para doentes mentais, principalmente aqueles envolvidos em crimes graves, busca o tratamento e não o aprisionamento, e que eles terão que ser tratados em unidades comuns do SUS. Hoje você vai conhecer outras possíveis consequências desta mudança de estratégia. O Ministério Público alerta que a rede de postos de saúde não está preparada para receber esse tipo de paciente. Nós temos cada vez mais as pessoas adoecidas, né? Passamos aí por 2 momentos no estado do Rio Grande do Sul que são certamente fatores de adoecimento mental, que foi a pandemia e depois a enchente. Então nós temos um grande número de pessoas que vão precisar desse atendimento. O Sindicato dos Policiais Penais, que normalmente fazem a escolta de doentes mentais envolvidos em crimes graves até as unidades de saúde, aponta outro problema: o risco de misturar esse tipo de paciente com os frequentadores habituais dos postos de saúde do SUS. Altíssimo, pois eles são violentos. E já tem na natureza deles, por isso já estão segregados, né? Geralmente, quando tu levava para o IPF, já tinha grades, portão, tinha áreas de contenção adequado. E tinha profissionais ali trabalhando que estavam acostumados no dia a dia lidar com pessoas nesse perfil. Ali no CAPS, eles estão acostumados a lidar com a população em si e não com esse perfil. Para conter um paciente desses, precisa 6 a 8 adultos. E tem técnica para isso, inclusive. A psiquiatra e integrante do Conselho Regional de Medicina, Silza Tramontina, reforça o ambiente de risco que pode ser estimulado pela nova política. O desmantelamento dos hospitais de custódia, colocar esses pacientes no CAPS, nos hospitais gerais, isso vai dar muita confusão. Já está dando, inclusive, né? Porque são pacientes muito agressivos, que normalmente cometeram crimes muito graves, que precisam de um tratamento muito específico e que vão estar à mercê de si próprios, né? Colocando a vida deles em risco e a vida das outras pessoas em risco também. Sem vagas e nem estabelecimentos públicos adequados para o tratamento de tantos pacientes com doenças mentais graves, as entidades que criticam esta nova política apontam ainda uma outra consequência, segundo eles, inevitável de toda esta situação. Muitos desses pacientes poderão mesmo acabar atrás das grades em presídios comuns, lugares onde os outros presos não toleram esse tipo de companhia. Os outros não vão querer o convívio dele, vão segregar, vão dizer, tira ele da minha cela, senão vai dar ruim para ele. Foi o que aconteceu com o Victor, de 19 anos, de família pobre e com distúrbios graves desde criança, acabou matando a avó a facadas e jogando o corpo num córrego em Sobradinho, no interior do estado. Sem o lugar adequado para tratamento, ele acabou no presídio da cidade. Victor, dentro do presídio, ele foi torturado pelos presos comuns e o Victor é um sobrevivente de sair vivo de dentro de um presídio. Com um mandado judicial, o advogado de Victor conseguiu enviá-lo para uma clínica particular às custas do município. Mas ele pode voltar para a cadeia a qualquer momento por causa da dificuldade de se conseguir laudos periciais que justifiquem a internação em lugar adequado. Os peritos declinam a competência, o juiz já nomeou 4 peritos. E agora tem um novo perito nomeado que até o presente momento ele foi intimado pela 2ª vez e ainda não se manifestou no processo. Essa é mais uma das questões decorrentes das incertezas geradas pela implementação da política antimanicomial. Com o fim de lugares como o Instituto Psiquiátrico Forense, que era especializado nisso, as perícias técnicas que determinam os laudos médicos destes pacientes com doenças mentais graves passaram a ser feitas por peritos terceirizados pela Justiça. Profissionais formalmente qualificados, mas que não conhecem necessariamente toda a realidade envolvendo esse tipo de paciente. Algumas vezes nós observamos que esses estudos, essas, digamos assim, perícias, elas são feitas de uma maneira muito simplória, né? Talvez sem a experiência necessária daquele profissional. Isso causa muita preocupação, porque vai estar sendo decidido ali, com base naquele laudo, talvez o futuro de uma pessoa ou o futuro de uma comunidade que está ao entorno daquela pessoa. O promotor aponta ainda outro aspecto assustador nesta situação: o risco do uso de laudos direcionados para favorecer criminosos comuns,
que assim poderiam ser falsamente considerados doentes mentais para se livrar de penas maiores. Algumas estratégias de defesa têm sido adotadas em função disso, com a possibilidade de alguém extremamente perigoso que tenha cometido um crime muito grave possa ser colocado indevidamente num regime mais brando, passa a ser atrativo para a defesa, diferentemente do que acontecia antigamente, ter reconhecido essa pessoa como inimputável, ou seja, sem capacidade de cumprir uma pena. Como se não bastasse tudo isso, os promotores alertam ainda para outra provável consequência de todo este contexto. Com a rede pública incapaz de receber tantos pacientes, algumas famílias com doentes mentais agressivos poderão buscar outras soluções. Essas famílias, assim como nós já vemos isso na dependência química, elas vão acabar buscando espaços clandestinos, muitas vezes, aonde não há um tratamento adequado, aonde não há uma contenção adequada, visando o quê? Visando, de alguma forma, resolver aquele problema, resolver o problema daquele familiar, e nós sabemos o quão perigosas essas instalações clandestinas podem ser. Perguntamos à Secretaria de Saúde de Porto Alegre, que é responsável pelas unidades do SUS na capital, como ela está enfrentando esta demanda. A resposta foi que ainda não é possível avaliar todas as consequências. Mas para quem se opõe à resolução do Conselho Nacional de Justiça, não há mais dúvidas. A resolução foi feita toda em cima desse argumento dos direitos humanos. Que direito humano é esse que tu não tem direito a um tratamento especializado? E nós não temos, para os novos casos, nenhum local que possa acolher essas pessoas para tratamentos de médio e longo prazo e acolher com contenção. E é isso que a gente precisa debater com a sociedade.